Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial. O nome dela é Esther Portela, ela é professora de canto, técnicas vocais, né, Esther? Está em transição de carreira, ela vai contar aqui pra gente. Ela é uma gaúcha e trabalha também na parte de oratória, da comunicação. E eu tenho certeza que vocês serão muito edificados com esse podcast aqui, com tudo que ela tem para acrescentar nas nossas vidas. Fique com a gente até o final. Boa noite, Esther. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui, contando um pouco da tua história, né? E como você tem feito diferença nas vidas das pessoas através desse dom que Deus te deu, né? Boa noite, Daisy. Boa noite. Obrigado. Que prazer estar aqui, que alegria. Espero contribuir, sim, de alguma forma. É uma honra estar aqui. Eu sei que nossos caminhos se cruzaram porque nós temos propósitos que vai nos unir. Não existe que acaso, bom, né? que seja um bate-papo produtivo para nós, que venha atingir as pessoas Edificar, aí também, né, edificar as elas. pessoas. Que coisa boa. E aí, Esther, como é que começou isso? Você é fonoaudióloga. Como é que começou essa questão da técnica vocal, do canto para você? Bom, a música é o meu universo. Eu sou apaixonada pela arte em Isso si. desde pequena? Desde pequena. A primeira vez que eu cantei foi com 2 anos e meio na sede da Assembleia de Deus. Então, minha mãe já gostava de cantar, cantava grávida. Você vem de um lar cristão? Vem, meus pais são pastores. Olha. E na época, minha mãe não podia engravidar. E aí ela fez um voto com Deus. Deus, se tu me abençoar com um filho, eu vou consagrar para a igreja, para o teu reino. Em 15 dias, menos de 20 dias ali, ela descobriu que estava grávida. Nem o médico acreditava. E aí, então, acho que por todo esse desempenho da fé, da oração dela, durante a gestação, ela já estimulava com música, ela cantava também, mas ela não era de cantar em público. E aí, eu fui crescendo, bebezinha, ouvindo ela cantar em casa, cantando com ela. E num dia, na igreja, eu falo pra mãe, eu quero cantar lá na frente. E a minha mãe, na época, não era pastora ainda. Ela falou, filha, tu vai ter que pedir oportunidade lá pro pastor. Eu falei, eu quero. E eu fui lá pedir oportunidade. Nem ela acreditava, diz ela, né? Ela conta a história, eu não lembro tanto assim. Mas ela era falou... muito pequena, né? Ela falou que eu cantei e toda a igreja se emocionou. Uau. Porque eu cantei mesmo, de verdade. E aí, a partir dali, nunca mais eu parei de cantar. Você acredita? Então, Acredito. eu sempre falo isso para os meus alunos. Alguém acreditou em mim me entregando o microfone. E, então, é por isso que eu acredito em todos, que todos podem ter voz. Porque alguém parou e acreditou em mim. Uhum. E nunca mais eu parei de cantar. Ali eu fui desenvolvendo, fui gostando. Eu amava, ensinava por amor. Nunca imaginei que era por hobby. Que seria uma profissão, né? Achei que era só para edificar a vida das pessoas, transbordar, mas na medida que eu fui ficando mais velha, fui amadurecendo, fui trabalhando em outros nichos, em outros lugares, tentando me encontrar. Mas a música sempre corria atrás de mim, a arte sempre fez estava parte ali. da tua vida. Até que chegou uma hora que eu comecei, através de projetos sociais, me dedicar mais, e daqui a pouco aquilo já foi virando uma ferramenta de trabalho. E, em resumo, já tem 10 anos que eu vivo da música hoje. Uau. Ensinando. Que legal. Como que pode? E como professora particular, como é? Tive meu espaço, tive uma escola de música por 5 anos. Se chamou Louve Escola de Música e Artes. Atendi muita gente, tivemos musical, tivemos espetáculo de Natal. A gente desenvolveu algo muito lindo por esse tempo. Foi algo que começou através de uma professora de canto, né? Eu estava dando canto e teclado em casa, porque eu tinha meu menino era pequeno, era um bebê recém-nascido, então a minha vida foi sempre se adaptando ao meu filho. Então, a mesma fase de profissão com a escola é a fase do meu menino. Agora ele vai fazer 5 anos. E aí, nesse período, então, tive a escola, abri, expandi. E quando deu dezembro agora, eu comecei a ter um método dentro da própria escola, o Resgate a Sua Voz. Fiquei uns meses sem dar aula e só focava como diretora de escola. E a vida da gente, ela é feita de ciclos. Você concorda, Daisy? Concordo.
Eu tenho uma grande dificuldade em sair do ciclo. Eu me apego demais aos ciclos, me apego aos ambientes, às pessoas. Mas quando estava dando quase metade do ano ali, eu já via Deus trabalhando no meu coração, que era tempo de encerrar algumas coisas. E quando eu voltei da aula, a procura foi muito grande para mim. E as coisas foram alterando, eu precisei voltar a dar aula, e nesse voltar da aula eu fui percebendo que estava nascendo algo novo, que é o método Resgate a Sua Voz, aonde toda essa bagagem de história, de escola, de arte, eu construí uma coisa só, que é o método que une ferramentas terapêuticas, PNL, técnica vocal, técnicas de expressão de oratória, de comportamento e a espiritualidade, que eu não consigo deixar de falar de Jesus em algum momento através do método. Então, a minha história ficou resumida no Resgate a Sua Voz, que é uma coisa novinha, tá fresquinho aí. Na verdade, sempre existiu, mas agora parece que ela tá nasceu. Todo mundo tá conhecendo. Tu teve oportunidade de presenciar histórias de conversão ao longo desses 10 anos aí que você trabalhou nessas aulas? Tive. Com esses alunos? Tive, ainda tenho. Tu nunca cantou fora do meio gospel, né? Ou já? Eu sempre estive na igreja, eu nunca saí de uma igreja cristã, mas eu canto em casamentos, eu faço eventos, então lá às vezes tem que cantar música romântica, né? Já faço muito evento para empresários também, abertura de eventos, e ali a gente acaba cantando alguma música de um gênero, mas nada que desvirtua meus princípios, meus valores, assim. Mas ainda o meu segmento é falar de Jesus, é falar do reino, é cantar sobre ele. E aí, voltando à história da conversão, ainda hoje, se você vê, você presencia isso? Presencio, demais. Que tremendo. Já tive situações das pessoas ter um certo nome nas redes sociais, uma pessoa muito relevante, e no meio das técnicas vocais descobri que aquele nome que ela usava, que era um nome... aquele nome que a gente chama de fictício, né? Que é onde pega... Nome artístico. Um nome artístico que acaba gerando conexão com o público. Chegou um certo momento que na cura da identidade ela percebe, mas essa não sou mais eu. E ali começa a ter o período de transformação. Teve gente que se batizou. Uau. Teve pessoas que estão vencendo ainda a AIDS, que fazem parte desse movimento. Vencendo câncer, luto, divórcio, problemas com filhos. Então, cada aluno que foi sentando na minha sala foi me equipando para escrever os meus livros. Ah, você é escritora? Tenho 2 livros. Que legal! E às vezes eu tava assim na aula e eu falava, Luna, só um pouquinho que isso daqui vai ter que ir pro meu livro. Aí eu ligava o áudio assim do celular e vamos gravar, vamos conversar que isso daqui vai para mais pessoas lerem. E a gente ficava batendo papo e ali eu ia escrevendo o livro. Então, a minha vida toda foi através das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas são os nossos professores e a vida é uma escola. E aí cada um que tava sentando assim em frente comigo, eu ensinava, transbordava, mas eu também recebia muito através daquela pessoa. Então, sim, amiga, teve histórias assim, uma história impactante, né, para você saber mais. Teve uma aluna minha que ela ficou por 3 anos sendo nossa aluna. E ela participou de coral, participou de grandes eventos. Uma aluna que já era cantora. Voltou para Jesus. E nisso ela ouviu falar na minha escola e começou a carreira dela como cantora gospel, né? Entrando num outro mundo lá com a gente. E a mãe dela acabou se envolvendo bastante com a gente ali, mas nós não tínhamos muito vínculo. E quando passou um determinado tempo, a mãe dela entrou numa crise de depressão muito grande, tentou, infelizmente, até suicídio. E naquele momento ela tomou vários remédios para morrer. Realmente ela queria morrer. Ela ficou uns 3 dias dormindo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando ela acorda, que ela pensa, ela viu que ela estava viva ainda, ela pensou em querer se matar mesmo, ela tentou procurar alguma coisa no quarto, ela ouviu uma voz dizendo, procura a escola da tua filha. Isso
chego a me emocionar. Bem impactante. Porque é bem forte mesmo. Uau. E aí ela veio até nós. E eu lembro que ela chegou batendo na porta. Eu vi pelas câmeras, eu não estava na escola. A escola estava fechada, era meio-dia. E ela estava muito desesperada. E eu lembro que eu liguei para minha secretária. Eu falei, tem uma cliente lá, eu nem sabia quem era. Não lembrava da câmera, a gente não enxerga direito também o rosto, né? Eu falei, olha, tem alguém batendo lá, tenta atender, porque essa pessoa tá bem... eu vi que ela tava mandando mensagem pro WhatsApp da escola. E aí ela entrou num desespero, se matriculou, e eu não sabia do que era a razão. Quando ela começa a aula, daí ela conta. Então, era a alma dela querendo respostas, ansiando por aquilo que ela ouviu. Que incrível, né? E ela ainda continua sendo a minha aluna. Hoje ela faz parte de outras mentorias, de outros movimentos. E mais do que aluna, virou uma amiga, uma intercessora. É aquela que às vezes ora por mim, manda mensagem, estou orando por ti, prof. Se levantou, se reergueu, tá linda, deu a volta por cima. Uau. E graças a esse projeto, o Senhor fez. O Senhor fez. O Esther, que poder, né, que tem isso. A tua mãe te consagrou ao Senhor, né? E olha, gente, quer dizer, não é uma profissão, é um propósito. É o meu propósito. É um propósito, e o Senhor tem propósito com isso aí, né? Por isso que isso toda a vida permeou tua vida, né? Que tremenda, né? Por isso que Ele te deu todas as ferramentas para que isso acontecesse, porque é Ele. 100% Ele. E tudo são ferramentas de impulso. Eu achava que eu ia ter essa escola Louve para o resto da vida. Como é que chama a escola? Louve. Louve. Louve, Escola de Música e Artes. Foi lindo. Foi uma criança que eu achava que era o meu Isaac. E aí, quando chegou dezembro, que o Senhor falava para mim que tinha dado tempo, que aquilo ali foi o meu refúgio, foi uma estratégia do Senhor para impulsionar meu nome, para gerar autoridade, para eu ver a minha capacidade também. Mas o Senhor falou, não é Isaac, é Samuel. E Samuel, quando a gente entrega, não se devolve, não se pega de volta. Tem coisas que Deus vai pedir pra gente que são renúncias, que a gente às vezes tem até uma expectativa que vai ter retorno. Igual Isaac. Mas se é renúncia, é renúncia. A Ana, ela queria um bebê para ser feliz. Para provar para ela mesma que ela era mãe. Então, mas Deus trabalhou no coração dela por todos aqueles anos, porque Deus não queria só um bebê. Deus queria um profeta, um sacerdote e um juiz. Para que consagrasse depois, lá na frente, um rei, um Davi, um adorador, como nós. Ali eu entendi o propósito dessa escola. Ah, tá bom, então. O propósito da Louve sempre foi levantar reis e rainhas, levantar esses adoradores. Ainda continua viva entre nós, hoje a Louve é um movimento, mas desse formato diferente, que ainda vamos descobrir, ainda estou tentando descobrir os mistérios de Deus sobre isso. Deus nunca revela tudo, né? Não revela, porque senão a gente cai para trás, eu acho, né? É verdade, com Deus é de glória em glória, né? De passo em passo, de glória em glória. E aí... Amém. Né? Ele põe um passo, a gente põe um pé e põe o outro. Ele põe um pé e põe o outro, um pé e põe o outro. E vai assim, Amém. Né? Eu creio. É sobre confiança, entrega, né? E entender que é Ele em nós e que não tem nada a ver com a gente, né? Que é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá tudo. É esse aprendizado ali, até Jesus voltar, né? Nós estamos aprendendo, né? É verdade, eu Acho que creio. até Jesus voltar e nós estamos nesse aprendizado aí. Não, faz parte. Porque a gente também tem aquela tendência assim, muito forte de achar que é a gente que fez, né? Igual uma criança. Meu pastor fala isso, essa ilustração eu acho perfeita, assim. A mãe tem uma criança, uma filhinha. Tu tem uma filha, né? Tem um filho. Tu tem um filho? Felipe Emanuel. Tem 4 anos. Ah, de 4 anos. Imagina, tu chama o Felipe para lavar o carro. Ô, Felipe, vamos lavar o carro com a mamãe? Imagina, ele tem 4 anos. Vai te dar muito mais trabalho, vai gastar mais água, mais sabão. Tu vai tomar banho, vai banho na mãe. Vai ser aquela coisa. Mas ele vai ficar faceiro, ele vai sair dali contando para todo mundo que ele lavou o carro. Exatamente. Né?
Tipo, se você que lavou o carro, se você tivesse feito isso sozinho, teria te dado muito menos trabalho, teria, não é? Menos tempo, gastado menos produto, teria ficado o carro mais limpo, com certeza, né? Sim. Mas ele sai contando maravilhas e que ele que lavou o carro. E por que você chamou ele? Pra ficar perto, né? Participar. Pra ter relacionamento com ele. E o nosso pai é assim, né? Uau, e a gente sai muito contando bom esse exemplo. É maravilhoso, né? Eu sempre me lembro disso. E a gente sai contando para todo mundo que a gente lavou o carro. Olha o carro que eu lavei, todo orgulhoso. É. E nunca foi sobre nós. E eu fico impactada como Deus... Não, e a gente nem capacidade para lavar o carro tem. Então, tem capacidade para lavar um carro? E como Deus, ele tem paciência com a gente. A gente começa a olhar nas escrituras. Estava tão claro aonde Abraão ia chegar, onde José ia chegar. A gente lê e a gente vê, meu Deus, mas é tão óbvio isso aqui. Mas a pessoa, quando ela está no olho do furacão, ela não consegue mensurar onde ela vai chegar. Mas Deus, ele sempre, quando ele escolhe... Jesus, quando escolhe os discípulos, ele não escolhe por quem eles estavam naquela realidade. Ele já via onde eles iam chegar. Então, Deus, eu vejo que Deus ele não escolhe nós por potencial, né? Ele capacita. Ele não escolhe por potencial. Exatamente. Mas ele olha o coração. Ele viu... Esse aqui é um apóstolo. E ele... embora ele sabia que o potencial era fraco, mas ele tratava todos os discípulos no nível dele de rei. É aquela pessoa que faz os outros se sentirem grandes também. Eu gosto de gente assim. E é assim que eu olho também, que eu quero ser. Eu olho para Jesus como a minha referência. Um homem que falava a linguagem natural com as pessoas, sempre falando de coisas boas do reino, da onde ele vinha. A gente só consegue falar de onde a gente vem, né? Conquistar um restaurante bom, a gente indica, a gente quer levar. Jesus estava sempre falando de onde ele vinha, mas ele se adaptava à linguagem de cada um. Isso, para mim, é impactante. E aquela adaptação dele fazia com que todo mundo se identificava. Até o simples pescador, mas também alguém que cuidava lá do dinheiro de César. Ele conseguia ter essa adaptação, essa conversa. E sempre acreditando no que nós tornaríamos ainda. Que a nossa realidade diz não. Nossa humanidade grita, dizendo eu não tenho capacidade para esse novo desafio. Mas Jesus já sabe todas as coisas. Exatamente, ele nos conhece, né? A gente tenta esconder, camuflar, mas ele nos vê. Não, e a palavra de Deus é tão tremenda que ela fala que ele não tira os olhos de nós. Tu já pensou que coisa, Nuca? Que bom. E quantas... Maravilhoso, né? Mas a gente faz um monte de coisa como se Deus não estivesse ali, né? É verdade, é verdade. A gente esquece. Sem contar os pensamentos. É verdade. Né? Pensa coisa que não é para pensar. Os desânimos que vêm bem assim. Então, o tempo todo a gente tem que trazer isso à memória. Acho que é por isso que ele falou pra gente meditar na palavra. Pra renovar a mente, né? Renovar a mente, né? Tem que renovar. Porque senão a gente se perde mesmo. Eu me vejo me perdendo assim muitas vezes. Falo, Daisy, como é que é isso aí? Volta. É muito fácil a gente se perder, né? Se a gente não tiver realmente essa disciplina, é muito fácil a gente ir... Esther, e esse projeto novo, essa mentoria? Como é que é? Vamos lá. O Resgate Sua Voz é um projeto que nasceu no coração de Deus, primeiramente. Ele sempre esteve no meio da minha escola, no meio da minha vida, porque eu sempre gostei de conversar, de ouvir as pessoas. Então, sempre nas mentorias, acabava sempre levando para um outro lado, que era o desbloqueio da mente da pessoa, as repetições de padrão da infância. Então, embora eu sempre aplicava a técnica vocal, mas o meu lado pastoral gritava muito alto na hora de ensinar. E o terapêutico, né, de desenvolver isso. Eu sempre fui muito curiosa para estudar a ferramenta
ferramentas terapêuticas, programação neurolinguística, tentava entender Tu foi para me autodidata. curar. Para me curar mesmo, para me conhecer. Sempre busquei autoconhecimento para eu evoluir. E tudo aquilo que eu aprendo, eu transbordo em quem estiver perto. Então, era automático. Eu estava aprendendo para o meu crescimento. Mas, automaticamente, eu atraía pessoas que estavam em busca da resposta de um lugar que eu tinha acabado de sair. Então, acabou que passou esse episódio, assim, de ensino, entrega. Quando eu começo a perceber essa troca de ciclo, a procura maior por desbloqueio, pelo resgate da voz das pessoas, fui construindo um método. Acho que isso daqui vai virar um método. E foi escrevendo até criar esse desenvolvimento de voz mesmo. Então, hoje, o resgate à sua voz é uma ferramenta de identificação da onde a nossa voz está travada, aonde que a minha voz precisa se posicionar no mundo e aonde que ela não está sendo trabalhada da maneira certa. E aí, com ferramentas, a gente vai ativando isso. Então, foi através de mim, muitas curas, muitos momentos que eu precisei me perdoar, perdoar alguém. A minha voz foi mudando. Minha voz cantada, minha voz falada. Foi tendo alterações na frequência vocal. Muitas curas. Eu presenciei muitos alunos que, quando era o momento de cantar, de fazer aula de voz, a voz ficava rouca, a voz sumia, e era no dia da aula. E eu comecei a identificar, isso é um padrão de comportamento, é o corpo, fisiologicamente, o corpo tá parando essa voz aqui para ela não romper. E aí ela ficava rouca. Você vem rouca mesmo. Pode vir rouco para a sala, que nós já vamos desenvolver. O que acontecia muitas vezes, quando chegava lá, a voz voltava. E, na verdade, não tinha nada a ver com a voz, mas era a mente, o medo paralisando. E quando ele paralisa, a corda vocal sente, porque são músculos, a pessoa está toda tensa por algo novo. Quando ela chega lá, a musculatura da voz também está tenso. A voz não rompe, não vai. Ali eu fui entendendo, mas antes da técnica vocal existe mais alguma coisa. Existe mais. E nessa demanda de entrega, de busca, aí eu fui construindo o resgate de sua voz. Então, hoje, tudo que eu aprendi e ensinei que era solto para um, entregava para outro. Hoje eu entrego para todos. Tanto os meus alunos bebês, que eu tenho alunos de 6 meses. Sério? Sim, de 4 mesinhos. Eu sou professora de musicalização infantil na educação. E aí eu atendo uma turma de bebês de 4 a 1 aninho. Então, eles recebem o mesmo método, só que na linguagem deles, até os meus alunos de 60 a mais. Que eu também tenho alunos, então é uma faixa etária muito variada. E o teu filho canta também? Meu filho canta também. Que muita bonitinho. coisa da fala do meu filho foi destravada com a música. Tu acha que essa questão também do canto é genético? Ou não? Qualquer um pode desenvolver? Um pouco faz sentido, né? Essa coisa que fala, é dom, não sei o quê. Sim, faz sentido geneticamente. Eu tenho parente meu que trabalha com um programa de rádio, que tem gravação também de CD, DVD. Porém, eu acredito que está muito... É uma família de talentos. A arte está ao nosso redor. Uns se deram bem na comunicação, outros na pintura, outros no ensino, porque está muito ligado a esse contexto. Mas eu acredito mais do que genética é o posicionamento da pessoa. É o fazer acontecer, é o estudar, é o se dedicar, é o treinar até se tornar. Entendi. E não importa a idade. O que importa é o posicionamento. Ela querer visualizar, identificar como que ela aprende, identificar a forma de ela entender aquilo lá. Se ela identificou como ela entende aquele conteúdo, aí flui. E amar o que faz. O amor é acima de todas as coisas. Porque se eu fosse trabalhar na necessidade, eu teria parado muitas vezes. Se eu fosse olhar para o meu filho pequenininho, eu iria dar muitos motivos para paralisar. Porém, o propósito não deixa.
É maior, né? Uhum. O Esther, mas é interessante, porque essa questão da musicalização, a gente vê muito forte nas crianças isso, né? Sim. Parece que a gente nasce, assim, com com esse gosto musical, né? Você vê que a criança, ela gosta de um instrumento, ela gosta de ouvir música, ela tem essa coisa, essa musicalidade, assim. E aí parece que, como isso não é estimulado em alguns, isso vai se perdendo. Uhum. Assim, é porque... Não que desperta, a música talvez, o interesse, né? Por que a música traz isso? Ela possibilita os dois lados do cérebro funcionar ao mesmo tempo, razão e emoção. Então, para a criança que está conhecendo todo esse universo, tudo é novo. Tudo é novo. A música, ela vai estimular conexões neurais do cérebro dela que vai chamar a atenção, vai captar. A música, ela vem trazendo ritmo, harmonia, e aí ela vai memorizando, aquilo facilita, porque é um caminho legal, divertido. A música tem frequências, tem hertz de energia, que evolui, que deixa a gente muito feliz ou muito depressivo. Então, deprimido, sabe? Tem tudo isso. E as músicas infantis, elas já têm uma pegada, uma frequência para estimular a alegria, o bem-estar. Automaticamente, a criança vai querer aquilo. O corpo dela reconhece como uma coisa boa. Então, aquela pressão do corpo dela, aquela química do corpo vai gerando ocitocina, dopamina, e ela vai querer mais. Sim. Tanto é que eu dou um trabalho para as minhas professoras, porque eu deixo as crianças lá em cima. E aí, quando eu dou tchau para elas, elas estão lá em cima. Alguns que eu vejo que depois que termina a aula, que eles estão muito aqui, com a energia muito elevada, a gente faz alguns trabalhos de respiração para eles dar uma baixada. voltando, se regulando, para quando chegar a prof, eles entrarem no conteúdo. Principalmente os alunos de 7 anos ali. Ai. Os de 4 a 7 anos, esses precisam bastante trabalhar a respiração. Legal, né? É muito legal. A música é ferramenta de cura. Sim. De cura, de libertação. Eu costumo dizer para alguns alunos que talvez eu teria morrido emocionalmente em algum momento da minha vida se eu não pudesse ter cantado. Porque muitas vezes a tristeza que me oprimia, a falta de respostas, a ansiedade que eu não sabia ainda entender as minhas emoções e administrar elas, a música me fazia colocar elas ali. Então, tem tons musicais que a gente vai precisar botar um agudo lá em cima. É a oportunidade certa para pegar aquela emoção e jogar lá. Já tive casos de alunas, assim, que ela chegou muito triste, com muita raiva de bullying que ela estava enfrentando na escola. E ela me contou. Eu falei, então, nós vamos pegar essa música, você vai pegar toda essa raiva que você está sentindo, porque Deus não tira de nós os sentimentos. Ele nos permite produzir tudo essas químicas e ele permite nós sentir, porque é o nosso corpo, ele precisa sentir medo, ele precisa sentir raiva, ele precisa sentir a ira, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis. Então, se ele permite o meu corpo todo sentir isso, tá, mas e agora? O que é que eu vou fazer para não descontar? E aí ele entrega para nós as ferramentas, que são a arte. A gente pega aquele sentimento e interpreta num lugar bom, que é um lugar que vai trazer luz. Muitas vezes eu brinco com as minhas alunas, agora canta com raiva do diabo. E aí a gente pega aquele sentimento e transmite com os punhos, com a força, com a expressão do rosto, com os joelhos, entregando no lugar certo. Na adoração, olha que coisa boa. Maravilhoso. Voltando para o lugar que era para ser. Em vez de engolir. Muitas mulheres acabam engolindo esse sentimento e vai transformando em muitas doenças. Muitas doenças. Ao invés de canalizar, de somatizar em alguma parte do corpo, né? O corpo, toda a estrutura muscular, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, depressão, fugas, compulsão por compras, compulsão por Netflix. Por comida. Algum lugar tem que ir esse sentimento. Senão, meu corpo não vai conseguir resistir. O coração não vai conseguir resistir por muito tempo. E o canto e a técnica oratória, tudo isso dá um caminho para soltar aquilo lá. Que tremendo, né? É maravilhoso. Eu sou suspeita em falar. E a gente nem faz ideia disso, né? Não.
Mas, o Esther, a gente vê que muitos cantores, vozes, assim, fenômenos, internacionalmente famosos, como está o caso da Whitney Houston, né? Que tem até a história dela e tal. Muitos nasceram dentro da igreja, né? A mãe dela já era cantora. Sim. E eu lembro que da mãe dela, que ela dizia para ela que o canto é aqui, Isso. aqui, que é a respiração, né? Isso. E aqui, que é o coração. Exatamente. Eu gostei muito dessa colocação dela também. Pois é. Não, e que voz, né? Meu Deus, é uma inspiração. Meu Deus, que Uma voz. inspiração de mulher. Talvez ela poderia ter vencido muita coisa se ela tivesse a oportunidade que nós mulheres hoje temos de ter internet para ver muitos assuntos, né, sobre abusos emocionais. Ela não teve a oportunidade que nós mulheres temos. A gente tem acesso a muito conteúdo e, graças a Deus, muitas mulheres que nos inspiram, que a gente começa a olhar e ver, eu não estou sozinha nesse mundo, tem mais gente, não estou passando por isso sozinha, tem mais alguém. E eu acho que, infelizmente, faltou naquela época mãos que pudessem estender, não tinha tanta informação, e ela estava no modo trabalho, no modo fazer demais, e a gente se acostuma com o caos. A gente acaba, o corpo da gente... Você fica achando que aquilo é normal, né? Isso, e o corpo da gente se acostuma com aquilo e busca tudo que é familiar. E o que é novo, o corpo chega até a repelir. Não entende o que é novo. E ela tinha uma amiga, que é uma mulher que eu acompanho muito, a CC. Eu não sei agora se fala exatamente assim o nome dela, se é Cici ou CC. Mas ela é uma cantora americana que canta... Ela ficou muito famosa por cantar a música Bondade de Deus. Ah, é? E ela tem uma voz semelhante, Em quase. inglês, no caso? E ela tem uma voz maravilhosa. E ela era uma das amigas da época, que falava do reino e tudo mais. Mas, às vezes, também não conseguiu entender o que a amiga estava passando. Porque quantas vezes nós somos assim? Às vezes a gente quer estender a mão para a amiga, mas não sabe nem o que realmente é a ferramenta. E graças hoje à informação, a gente consegue entender e identificar muito melhor o que o próximo está passando. E às vezes não é espiritual, não é oração. Às vezes é um café. Sabe aquele café que pede assim, Daisy, vamos marcar um cafezinho? Vamos... que às vezes esse café é a forma da pessoa dizer, eu estou precisando rasgar minha alma para ti. Esses pedidos de café me chamam bastante atenção. Tenho dado mais atenção para esses pedidos de café ultimamente. Verdade, Esther. É verdade. Uma oportunidade, né? E o que a gente precisa é nascer de novo, né? Sem nascer de novo também não tem como sair dessa, né? Né? E me parece que no final da vida dela, quando ela teve uma pausa ali, que ela parou das gravações, foi aonde ela se voltou para Jesus. Eu ouvi falar que bem ali, que ela já estava no ápice. Aí ela fez uma entrevista. A última entrevista que ela fez, ela fala que ela encontrou um amor, Uau, ela enche os olhos de lágrima. Então, eu ouvi falar que nos últimos dias ela conseguiu se reencontrar em Jesus, né, no reino de Deus. E aí ela conseguiu... encontrar essa luz que talvez ela estava correndo atrás e não sabia que já estava ali sempre junto dela. A gente busca isso, né? Sem saber, em tudo que é lugar. É verdade. Que tremendo, né? Deus tremendo Deus, demais. Né? Mas a voz dela é algo assim... Uma foi considerada, né, uma das maiores vozes, até hoje, assim. É uma marca a voz ela dela. E o Fred Mercury, né? Sim, aquela voz também Então, esse tipo de voz, assim, tipo, né, icônica, esse eu acho que nasce como, Esther, não tem esse aí, não. Tu sabe que eu falo bastante isso para os meus alunos, né? Tem cantores que quando tu fecha o olho, tu identifica quem é. Já percebeu? Por exemplo, se tá aqui, toca um telefone de alguém com alguma voz. Sim, você identifica. Tu sabe, a música ele gosta de ouvir fulano e tal. A gente identifica. O que difere uma pessoa, um cantor, de um outro cantor que você ouviu, que você identificou? É a autenticidade. A identidade bem firmada do que a pessoa quer transmitir. Eu dou mais atenção para uma boa interpretação do que para uma boa técnica. Porque tem muitos cantores que, tecnicamente falando, ele vai lá e canta e a gente fica uau.
Mas foi só um uau. Mexeu com o meu intelectual. Meu intelecto chamou atenção. Aí tem outro cantor que vai lá e canta a mesma música. Mas aí ele coloca a interpretação. Ele coloca a emoção. Ele viveu aquela música. E ele consegue transmitir o que ele sentiu. E aí, quando eu vejo, já tô chorando, É a tô questão sentindo. do coração, né? De você pôr o coração. Exatamente. Daí, isso a gente chama de interpretação. A pessoa que ela pega a música, e eu falo muito isso aí, veste a música. Traz a música para si e coloca a sua identidade. Eu não preciso cantar igual o cantor. Eu preciso cantar como é a minha versão, a minha melhor versão nesse mundo. E deixar a minha marca. E ali é nessa hora que saem os melhores cantores. Uau! Porque é a hora que a gente canta com a nossa alma, a nossa vida. E esses cantores certamente também usavam a voz como uma estratégia de transmitir o que estava sentindo. A Lady Gaga foi uma cantora que passou por muito bullying, por muito sofrimento. A Adele também, um problema no casamento muito sério. E também de rejeição, né? Todos eles passaram por o mesmo histórico de rejeição. Mas o que foi o diferencial é que eles pegaram esse histórico de rejeição e botaram um sentimento nessa música e viraram grandes cantores. Exatamente. Né? Porque são o que são autênticos. Que tremenda, né? Autenticidade é um grande diferencial, tanto no mercado de trabalho, Acho que em tudo, isso que eu ia falar, em tudo. Né? Não é só na voz. Sabe quando a gente aprende um idioma novo e você vai falar naquele idioma, o teu timbre muda também, né? Mas que a entonação da tua voz. Porque até o idioma, ele tem realmente outros fonemas, é diferente, né, e tal. Tem uns que são mais nasalados, né? Outros não e tal. E aí você também assume essa identidade, sabe? Então, melhor fala também o idioma quando você realmente consegue chegar numa identidade daquilo ali. É isso mesmo. E a ver o espanhol, quando a gente vê, a gente já tá... falando cantadinho, igual eles, é muito isso. Muda bastante por conta desse som. O espanhol, não sei, não tenho uma experiência, mas com o inglês eu vejo muito isso, assim. Eu vejo a minha professora de inglês, por exemplo, a voz dela falando inglês é uma, e ela falando português é outra. Parece que são duas pessoas, assim. Olha só. É nítido isso, sabe? E ela trabalha muito isso, do aluno chegar nisso, de você descobrir... a tua identidade, né? A tua forma de falar aquele idioma. Identidade. Né? E quando a gente descobre quem a gente é, fica muito mais fácil de a gente descobrir o nosso propósito. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, começa a vir propostas muito semelhantes ao propósito. Mas se eu sei quem eu não sou manipulada por qualquer proposta. Eu sei quem eu sou, então eu sei o meu propósito. Exatamente. Daí fica mais claro de eu entrar no caminho do propósito. E muitas vezes, eu não sei você, mas eu aprendi, a cultura é assim, que o propósito é uma coisa longe e que é o fim, que eu vou chegar naquele lugar. Hoje eu tenho claro para mim que o propósito, ele é isso aqui. O propósito, ele não é o final. O final é o destino. É o céu. É o fim. Agora, o propósito está no percurso. Conhecer pessoas, estar aqui no estúdio, se conectar com gente que tem a ver com o que eu tô... Meu coração tá indo para esse mesmo caminho. Isso é propósito. Conhecer você agora faz parte do propósito. Não é o destino, é o caminho, né? Exatamente. Tá aqui. Propósitos nós estamos vivendo. Isso gera menos ansiedade... menos estresse, menos culpa. Exatamente. De pensar assim, ó, poxa, eu não tô atingindo o meu propósito. A gente fica se comparando, às vezes, olha no Instagram e tu vê, poxa, mas esse aqui tá posicionado, tá voando, e eu tô aqui. E eu tô perdido. Isso é uma pessoa que ainda não entendeu que o seu propósito já tá acontecendo. E aí, quando a gente entende, não, meu propósito já porque eu sei quem eu sou, então o propósito já tá aqui, fica mais claro. E eu não me comparo mais. Aí eu começo a olhar assim, cada um tá no seu tempo. E aí eu começo a viver o propósito, viver, né? Você falou tudo, desfrutar. Desfrutar, exatamente. Viver sem culpa, sem achar que tá atrasado ou tá adiantado demais. Exatamente. Nós estamos no nosso tempo. No nosso tempo. É o tempo certo de todas as coisas. Até as coisas ruins. Nos forjaram, as crises nos deixaram mais fortes, mais leais. Mais resilientes. Mais resistentes, exatamente.
Amém. Que tremendo, Esther. Você é linda, linda por dentro, Tu também, por fora. garota. Mas é linda mesmo. Que Deus Amém, te use assim como instrumento nas mãos dele, Amém, poderosamente. recebo. Que ele alcance essas vozes aí, aonde ele... em todos os lugares que ele já pré-determinou, né? Antes mesmo que você nascesse, ele já tinha tudo isso planejado. Que tudo se cumpra, né? Como disse Jesus. Que venha aos céus, que venha à terra aquilo que está nos céus, né? Amém. Que a vontade dele seja soberana sobre a tua vida e que ele tire de ti tudo que não é dele. Amém, obrigada. E coloque tudo que é dele. Que você viva plenamente isso. Amém, eu recebo. Amém. Obrigada, Esther. Nós vamos se ver bastante. Eu acredito que sim, Né? eu tenho certeza. A nossa conversa que está renovando as nossas esperanças, provando para nós que nós não estamos sozinhas, que vale a pena, que Deus é conosco. E que Ele é é só o nosso começo. Pai, né? Uhum. E que tudo que a gente precisa fazer é se entregar, Amém. né? Eu lembrei daquela música, posso dar uma cantadinha? Canta, vai. Aquela música que diz assim, ela tem sido muito nesse tempo. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois tua mão me acompanhava. Mas eu sei que não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração para uma nova história. Uau, Amém? Amém. Que lindo. Que seja uma nova história para todos nós. Amém. 2026 acabou de começar. É verdade. É verdade. Ele faz tudo novo de novo. Amém. Né? Amém. Amém. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.